Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da CADSolid, o webinar das novidades de design para 2019 para a versão 7.13. O meu nome é Paulo Fadigas. Este webinar vai ser então o segundo webinar das novidades de design. O primeiro foi realizado a semana passada, na passada quarta-feira, dia 10. O webinar já está disponível no site da CADSolid para visualizarem quando quiserem ou quando tiverem a oportunidade. Não só esse webinar que foi feito na semana passada, mas também todos os outros webinars que têm sido realizados até agora. No site da CADSolid, no separador novidades, temos um subseparador webinars, onde podem então selecionar quais é que são os webinars que pretendem ver. Por exemplo, aqui no separador da CAD, temos todos então os webinars que foram realizados até agora, de todas as novidades e até mesmo esclarecimentos a nível de funcionalidades e tudo mais. Basta entrar dentro do webinar que pretendem e visualizarem então o webinar que já está disponível, ou então inscreverem-se nos webinars que venham a ser realizados no futuro. Portanto, mais uma vez, este webinar vai ser então a segunda parte das novidades de design da versão 7.13 para 2019. Antes de iniciar o webinar, há aqui um esclarecimento que eu tenho que fazer por causa de uma questão que foi feita no webinar anterior, relativa à novidade da deformação, em que a questão colocada foi se os ribes da peça, na deformação da própria peça, ficavam negativos com a deformação ou não. Os ribes não vão ficar negativos de acordo com a direção que se dá para a deformação. Eu posso tentar mostrar onde é que esse vídeo se encontrava relacionado com a deformação. Portanto, neste vídeo aqui, eu posso mostrar qual é que era a questão que se colocava. A questão que se colocava era relacionada com a deformação da peça, numa situação em que se tinha um plano de origem e uma superfície de origem e uma superfície de destino já com a deformação que se pretendia. E a questão que se colocava era se os ribos da própria peça se deformavam também ou não. Sim, eles vão deformar, sim, mas de acordo com a direção que se aplica para essa mesma deformação. Portanto, não é neste vídeo, deixem-me só aqui mostrar o vídeo em questão para ser mais fácil. Portanto, a dada altura aqui deste vídeo de exemplo, era dada uma direção para a própria deformação. Esta direção que aqui está. E esta direção, de acordo com o projection type e com o matching type, sendo paralelo, normal ou nearest, a própria direção vai ser aplicada para a própria deformação, e então aí sim a deformação dos ribos vai ter em consideração essa mesma direção que vai ser aplicada. Portanto, era esta a questão que falta esclarecer e que ficou pendente esclarecer desde do webinar, em que eu falei inclusive que no próximo webinar, que seria este, eu iria então esclarecer a situação. Começando então o webinar da segunda parte então das novidades de design. Mais uma vez, como tem sido habitual, vou-vos pedir então para colocarem as questões que tiverem ou que surgirem ao longo do webinar, colocar as questões que tenham a colocar no final do webinar, no chat do próprio webinar, onde vocês estão inscritos. E por defeito, os vossos microfones estão desligados, apenas conseguem ouvir o áudio e mesmo que falem, essa mesma fala, esse mesmo áudio não vai afetar este webinar, não vai ser ouvido neste webinar. No passado webinar, então, do dia 10 da quarta-feira passada, nós abordámos aqui bastantes situações, algumas que ficaram por mostrar, nomeadamente estas aqui para baixo. Nós ficámos aqui nesta parte do visualization, penso eu, e não fizemos, aliás, ficámos nesta parte aqui do Analysis, em que mostramos as novidades da ferramenta do Quick Measurement associadas ao Analyze. Vamos então agora passar para os próximos tópicos, e começando, por exemplo, aqui pela visualização, novidades ao nível da visualização. Uma das novidades para a versão 7.13 vai ser então a possibilidade, não é uma novidade, acaba por não ser uma novidade, é apenas uma
mudança de sítio relativamente à funcionalidade que nós já tínhamos. Portanto, no passado, nós podíamos associar um fecheiro de imagem à pré-visualização do documento, qualquer que seja o documento, seja um documento de peça, seja um documento de lista de materiais, um documento de 2D, um documento de fold. Nós temos essa possibilidade de associar uma imagem a esse mesmo documento, para que quando selecionamos o documento consigamos ver uma pré-visualização de uma imagem selecionada. Até agora, esse Document Preview encontrava-se no separador Visualization, dentro do próprio documento, mas agora esse Document Preview passou para o separador Top Solid File. Ok, eles dizem aqui mesmo que foi movido para o separador Top Solid File. Vamos ver o vídeo para demonstrar efetivamente o que é que temos aqui como novidade. Portanto, ali no separador File, Document Preview, podemos então agora fazer tal igual como acontecia no passado, mas com algumas melhorias. Podemos selecionar uma própria imagem de acordo com aquilo que é o documento. Podemos colocar uma vista isométrica do documento em perspectiva, o próprio documento tal e qual como está com as cores, ou até mesmo em Realistic Render Mode. E quando selecionamos o documento na árvore do projeto, temos então ali embaixo a pré-visualização do documento, cá está, podem ver ali, aqui nesta zona. Temos então a pré-visualização do documento tal e qual como ela foi configurada no Document Preview. Neste caso foi com um render. Podemos associar imagens, também imagens que tenham sido guardadas ou que estejam guardadas no próprio computador. Vamos fazer novamente, portanto, Default Preview, ou então uma imagem de um documento, cá está. Quer seja do projeto já existente no PDM, quer seja de um documento que esteja no computador. E ao fazer isso, cá está, temos então a pré-visualização com a imagem que selecionamos, guardada no PDM ou guardada no computador. Vamos fazer também aqui um exemplo aqui para a lista de materiais. Não temos pré-visualização para esta lista de materiais por defeito, mas podemos associar, tendo o documento aberto, podemos associar uma imagem, indo ali ao Document Preview, selecionando uma imagem. Agora, por exemplo, que esteja guardada no computador, basta ir à procura da imagem em questão, e neste caso temos ali um formato PNG. Qualquer formato que esteja aqui nesta listagem é aceitável para atribuir como sendo uma imagem para uma pré-visualização. Podem ser BMPs, JPEGs, GIFs, TIFFs, PNGs, podem ser todos os formatos que estejam aqui então nesta listagem, quando nós selecionamos o documento em questão. E neste caso vamos selecionar uma imagem que foi já previamente gravada, através, por exemplo, de um print screen ou qualquer coisa assim do género. E ao fazer save, depois de então ativar e de selecionar essa mesma imagem, na árvore do projeto temos então a pré-visualização com a imagem que nós selecionamos. Portanto, há algumas melhorias relativamente a este comando do Document Preview, e uma delas é a mudança da localização do próprio comando, que anteriormente estava no separador Visualization e agora passa para o separador Top Solid File Document Preview. Relativamente aos cortes gráficos no 3D, quer seja em documento de peça, quer seja em documento de montagem, temos uma novidade muito, muito grande. Até agora, todos os cortes gráficos que nós conseguíamos fazer eram apenas baseados em planos ou em direções, em que podíamos ajustar a localização do próprio corte em relação à peça, arrastar, definir um ponto de passagem para esse mesmo corte, segundo o plano X, Y, o XZ, o YZ, o XY, ou um plano definido por nós, fosse ele qual fosse. A novidade para a 7.13 é a possibilidade de nós então podermos fazer um corte gráfico com base perfil. Num perfil esse que pode ser definido, por exemplo, por um sketch 2D dentro do próprio documento de peça. Vamos ver aqui um exemplo. Portanto, temos um conjunto de peças aqui, temos uma montagem, e no separador então Visualization vamos ter aquele novo comando, que ali está, que é então o Cut by Profile. O Cut by Profile vai-nos então permitir selecionar um perfil que tenha sido previamente criado, e podemos então utilizar esse perfil para cortarmos graficamente todo o conjunto de peças.
Neste exemplo de um molde, temos ali um sketch feito com várias mudanças. E podemos então usar esse perfil para cortar graficamente o nosso documento. Temos aqui um outro vídeo também para demonstrar essa mesma novidade. Temos ali já então um sketch criado. Vamos ao Cut by Profile. Selecionamos então o perfil e a peça é cortada então segundo esse perfil. É como se estivéssemos basicamente a fazer um Trim by Profile, mas neste caso é um Cut by Profile. Lembrar, é apenas gráfico o corte que é feito. O corte fica guardado na árvore das entidades, tal e qual como os outros cortes ficavam até agora. A qualquer momento pode ser ativado, pode ser escondido, pode ser desativado. Cá está mais um perfil, neste caso uma spline. Todas as opções que tínhamos anteriormente continuamos a ter. Podemos selecionar o tipo de artes que vai ficar graficamente associada à zona cortada, a cor associada à zona cortada, por aí fora. E a qualquer momento podemos desativar o corte e voltar a ativar dentro do próprio documento. Cá está na listagem, eles estão identificados efetivamente como Cut by Profile, tal e qual como acontecia no passado também há a possibilidade de alterar os nomes, caso seja necessário. E temos então a possibilidade de ativar ou desativar esses mesmos cortes, para ser mais fácil visualizar a posterior, caso haja necessidade disso mesmo. Fazer um print screen, tirar imagens ou qualquer coisa assim do género. Novidade então, possibilidade de fazer cortes gráficos através de um perfil definido num sketch 2D. Uma novidade que eu no webinar passado, da semana passada, do dia 10, falei e que na altura aproveitei um dos vídeos onde essa novidade efetivamente apareceu e acabei por falar lá pelo meio dessa mesma novidade, está agora aqui identificada, que é a seta de identificação da entidade selecionada. Algo parecido com aquilo que nós tínhamos na versão 6. Ao selecionar uma entidade, na árvore das entidades, na área gráfica vai aparecer então uma seta a vermelho. Não só a entidade em questão vai ficar com o típico e já característico azul cian, graficamente para nos identificar e para nos mostrar onde é que se localiza na área gráfica, mas para além disso temos então também a possibilidade agora na versão 7.13 de ativar a opção de maneira a que a Echo Arrow seja então também visualizada para mais facilmente nós conseguirmos ver onde é que a peça se localiza, porque podemos ter uma entidade que seja extremamente pequena a nível de dimensões na área gráfica, em que nós não estejamos a conseguir ver onde é que então a tal peça azul cian se localiza. A seta a vermelho, a tal Echo Arrow agora, vai nos ajudar ainda mais a conseguir visualizar e localizar na área gráfica a peça selecionada. Vamos ver um vídeo para vermos onde é que esta opção pode ser ativada e qual é que é o efeito que ela mesma faz. Portanto, além do separador Visualization, temos um novo comando ali naquela zona, onde nós podemos então ativar o Echo Arrow in Trees, ou seja, nas árvores, seja das entidades, seja do projeto, podemos selecionar então a entidade e ela vai então aparecer com a seta, mas também podemos ativar o Echo Arrow in Dialogues. Relativamente a esta segunda opção, nós já vamos ver, porque este vídeo também demonstra isso mesmo. Portanto, vamos ativar a opção e agora, ao selecionar uma entidade na árvore das entidades, quer seja um documento de montagem, quer seja um documento de peça, ele vai colocar então uma seta a vermelho, para além da cor a cian nas entidades, ele vai colocar então uma seta a vermelho para nos apontar a localização dessa mesma entidade que nós selecionamos, quer seja um sketch, quer seja um documento de peça, quer seja um plano, um sistema de coordenadas, um ponto, por aí fora. Na árvore das partes também acontece exatamente o mesmo. Vai então ter essa reação, essa referência gráfica. E o Echo Arrow in Dialogues, o que faz é mostrar quais é que são as entidades que estão associadas dentro do próprio comando. Ou seja, aqui no vídeo aquilo que nós podemos ver é que foi editado aquele processo, e aquele processo ali na árvore, na listagem das operações, tem algumas entidades selecionadas. Se nós ativarmos ali o Manual Mode, as entidades que foram associadas a cada uma daquelas operações que está aqui na listagem
Ao ativar o Manual Mode, nós agora também vamos conseguir ver qual é que é a entidade que está aqui na listagem, por exemplo, neste caso e neste exemplo das shapes do process, qual é que é a entidade que está a ser selecionada. Reparem, cá está ela, a seta aponta para aquela zona. Vamos aqui editar um outro processo e ativando ali então o Manual Mode, ele indica efetivamente qual é que é a shape que está a ser associada para aquela operação, neste caso do processo. Novidade então, a seta de chamada para identificar mais facilmente na área gráfica qual é que é a entidade ou as entidades, e neste caso tanto podem ser então operações, podem ser sketches, podem ser planos, sistemas de coordenadas, por aí fora. Então a novidade é a seta de chamada. Temos aqui novidades também relativamente ao 3D Rendering, quando nós fazemos uma renderização panorâmica. Há aqui algumas novidades que eu vou tentar passar à frente e que podem ser posteriormente visualizadas quando o webinar for disponibilizado, assim como toda a apresentação que está aqui a ser mostrada também vai ser disponibilizada com todos os vídeos que estamos a mostrar. Nós não vamos mostrar todas as novidades para tentarmos aqui não nos prolongarmos muito no tempo deste webinar. Temos novidades então, como eu estava a dizer, relacionadas com o rendering a 360, em que agora consegue-se fazer uma renderização com um ambiente panorâmico na própria renderização. Temos novidades também ao nível da seleção, em que nós agora podemos fazer uma seleção, podemos fazer filtros de seleção por propriedades, peço desculpa, em que nós podemos fazer então uma listagem de propriedades para que essa seleção fique guardada e posteriormente possamos fazer essa seleção através das propriedades que foram configuradas. Vamos aqui ver o exemplo rapidamente. Portanto, nós temos ali um conjunto de peças, temos aqui um conjunto de peças, vamos aqui criar um novo set e vai ser um set só para peças que tenham sido criadas com sheet metal e que tenham uma determinada dimensão de 2,5 metros. A quando da seleção das peças para a criação do set, a meio da criação do set, nós podemos ir ali ao separador Visualization e temos então ali a nova opção Selection by Properties, em que podemos então selecionar através de filtros o que é que vamos querer selecionar e através das propriedades desse mesmo filtro, através de propriedades de utilizador, podemos então associar, por exemplo, neste caso, a espessura dessas mesmas chapas em sheet metal com, por exemplo, neste caso, valores iguais a um determinado valor. Ou seja, neste caso, 2,5. O que é que ele vai fazer? Vai automaticamente na área gráfica e no documento selecionar todas as peças que tenham sido criadas através do sheet metal com uma espessura igual a 2,5. E ao aplicar o filtro, ele automaticamente então vai selecionar todas as peças que foram criadas através e que contenham, neste caso, esses mesmos parâmetros. Podem ver na área gráfica, o vídeo mostra que não foi nada selecionado na área gráfica, foi através do filtro que todas essas peças, todos esses componentes foram selecionados através do filtro, tudo criado por sheet metal com a tal espessura igual a 2,5. Esses filtros podem ser criados previamente, podem ser guardados, podem ser utilizados a posterior. E neste caso, por exemplo, temos então a possibilidade aqui de criar então o tal próprio filtro de seleção. E neste caso, por exemplo, vai ser um filtro com a função extrusion bar, que seja então igual àquilo que foi criado e podemos associar a propriedade de comprimento dessas mesmas barras que seja menor ou igual a um determinado valor, por exemplo, neste caso 1000 milímetros. Podemos colocar um nome nesse mesmo filtro para que seja mais facilmente identificável e posteriormente então usar este filtro. Só alterar aqui o nome para ficar mais perceptível.
Guardamos o filtro e depois então no documento, ao ir às propriedades, temos então o filtro ali criado. Não dá para ver o nome todo, mas o filtro está ali. E depois é só inserir esse mesmo filtro para que depois, ao fazer apply, ele vai então selecionar todas as barras que tenham sido feitas através do comando ou com a função extrusion bar, com um comprimento inferior ou igual a 1000 mm, e na área gráfica ele vai selecionar então todas as entidades com essas mesmas propriedades com que o filtro foi configurado. Posteriormente pode-se fazer essa seleção e fazer a mudança das cores e tudo mais. Cá está. Então a novidade é o Selection by Properties. Ao nível da construção, portanto, ao nível aqui, neste caso, ao nível de repetições. Alguns padrões de repetição no separador, novidades no separador Construction para os padrões de repetição. Temos novidades relativamente a um padrão de repetição linear, que é o Constrained Linear Pattern, que vai ser então, que nos dá agora a possibilidade de fazermos a repetição, quer seja de uma entidade ou de uma operação, com a possibilidade de definirmos uma entidade inicial e uma entidade final, para que essa repetição seja feita entre essas entidades, em que depois, a posteriori, inclusive, nós conseguimos fazer com que entre essas entidades a repetição seja feita em relação ao ponto intermédio dessas mesmas entidades. Dá para configurar as quantidades, dá para definir uma aresta, dá para definir um ponto, distâncias máximas, os steps, tudo mais. Temos um vídeo a demonstrar tudo isso, vamos ver esse vídeo também, para ser mais fácil de perceber qual é que é a novidade então. Portanto, o Constrained Linear Pattern, temos então as novidades aqui, que é o Maximum Point, Maximum Spacing, aliás, e no result, inclusive, ele dá uma pré-visualização da quantidade de entidades ou da quantidade de operações que vão ser criadas. Portanto, de uma aresta para outra, nós podemos definir ali uma aresta inicial e uma aresta final, neste caso são pontos, são nada mais nada menos do que pontos iniciais e pontos finais para a repetição. Podemos configurar o espaçamento máximo entre cada uma delas, que vai ser, definimos que é 25, mas segundo as opções que nós agora temos aqui neste momento não vai ser 25, podemos ver que vai ser ligeiramente menos, vai ser 23.845, 846. E definir então entre o ponto inicial e o ponto final, neste caso com uma margem em relação a esses mesmos pontos de 45 mm, só a partir daí é que as repetições vão ser feitas e todas as repetições então vão ser colocadas entre esses limites, inicial e final, em que no máximo o espaçamento vai ser de 25, mas neste caso podemos ver que vai ser inferior. Podemos também ativar a opção Edge to Edge para que ele também coloque uma entidade repetida no limite após a definição da margem dos 45 mm. Cá está, no início e no fim. Se ela estiver desativada, então ela coloca 12. Se ela estiver ativada, ela coloca 14. Ainda dentro do Constrained Linear, também temos ali a opção de Step, em que podemos definir que vamos querer as repetições centradas em relação aos limites que foram dados. Ali com a opção Centered. Se ela estiver desativada, reparem que ela começa ali no plano da margem definida no ponto inicial, mas ali não vai ficar coincidente com o plano final da margem definida. E com um step, por exemplo, de 30 mm, ele vai começar então ali naquele ponto, mas não vai ficar coincidente ali com aquele. Se nós ativarmos ali a opção Unit Step e colocarmos ali uma contagem, por exemplo, que exceda o valor que pretendemos, por exemplo, 6 ainda está dentro, 7 ele já vai reduzir o valor, ou seja, com o step de 30 mm, ele vai tentar fazer 30 mm. Se ele vir que a distância entre o plano inicial e o plano final é demasiado grande, então ele não vai fazer 30, vai fazer 60 de espaçamento.
que era o que estava aqui há pouco a ser demonstrado. Tenho ali 60 de espaçamento, porquê? Porque 5, o total de 5 repetições entre o plano inicial, mesmo tendo as margens ativadas, e o plano final, dá espaço mais do que suficiente para colocar as repetições que eu pretendo. Apesar de eu ter ali um step de 30, ele não vai fazer daqui para aqui 30, vai fazer 60. Mas, no entanto, se a quantidade for superior ao espaço que eu tenho entre os planos, portanto, 6 ainda dá, mas se eu colocar 7, reparem, 7 já não dá para fazer daquele plano para a frente, então o que ele vai fazer é então reduzir o espaçamento para o valor de 30, que é o que está definido então pelo utilizador. Por aí fora, colocando 8, colocando 10, mas ao colocar um valor superior, ele dá erro. Porquê? Porque o valor mínimo então do espaçamento de 30, ele não consegue fazer o espaçamento inferior a 30, porque é o valor que ali está. Ele consegue fazer o dobro, caso eu ative aquela unit step, ele consegue fazer o dobro do espaçamento para conseguir espalhar o máximo que consegue entre o plano inicial e o plano final, mas se o valor de repetição for superior ao espaço que eu tenho de acordo com o espaçamento entre cada uma delas, ele vai dar então aqui o erro, dizendo então que as margens são demasiado largas. Então, reduzindo novamente o valor para 10, 10 ainda está dentro dos limites daquelas margens que foram definidas, para que se possa então fazer a edição como se pretende. Ativando aquela opção do center, daquilo que ele vai fazer, portanto, deixem ver se, ok, ativando a opção do center, aquilo que ele vai fazer é não começar como a primeira repetição ali coincidente com o plano, mas sim ao centro dos planos definidos pela margem. Quer eu tenha aqui uma margem de 45 milímetros ou não, até podia estar ali coincidente com aquela zona, mas entre este limite e aquele, com o center ativado, aquilo que ele vai fazer é dividir então o espaço para fazer com que esteja centrado, as repetições comecem a ser criadas ao centro aqui do limite. E neste caso, teoricamente, tendo aqui então 30 milímetros, em relação ao centro daquele, supostamente daquele ponto que ele está, daqui para aqui eu hei de ter 15, daqui para aqui hei de ter 15, e então daqui depois para aqui começa a ter então os 30, até chegar aos limites que são definidos pelo utilizador. E tenho então a repetição feita. Então é o constrained linear pattern com estas novidades aqui do maximum distance e do edge to edge. Serialization também é uma novidade. É uma novidade que está no comando construction, e a serialization é um comando que pode estar associado não só à duplicação de operações, mas também de componentes, tal e qual como está aqui no texto. Não só ele vai me permitir fazer a duplicação de operações, mas também de componentes. O serialization vai ter então a característica de, tal e qual como está aqui na imagem, eu tenho ali aqueles pockets feitos através, por exemplo, de um trim by profile ou até mesmo de um pocket, tanto faz. E esse mesmo pocket foi criado de acordo e com referência num determinado ponto. Esse ponto a posterior foi repetido de uma forma linear, e o serialization no que faz é aquele efeito. Ao invés de fazer a repetição do próprio pocket ou da própria operação, de maneira que a operação se mantenha exatamente com a mesma dimensão do original, aquilo que o serialization faz é então faz uma espécie de repetição por expansão ao longo de uma determinada driver, que neste caso foi a repetição dos pontos, de maneira então que ele faça este efeito que aqui está na imagem. Temos um vídeo também com alguns exemplos do serialization a funcionar. Tal e qual como eu falei, não é só válido para operações, mas também para componentes. Portanto, ao selecionar então as entidades as operações que eu vou pretender, o serialization aquilo que me faz então é espalhar essa mesma operação ao longo da repetição. E se eu aumentar então o valor, por exemplo, e bem configurado a nível de drivers, a nível de parâmetros e tudo mais, se eu aumentar o valor da minha peça, essa mesma repetição também vai ser atualizada. Neste exemplo, nós temos aqui um exemplo de um portão que tem ali aquela viga cilíndrica ao meio. A viga também foi criada com determinadas configurações, com determinados sketches, com determinados parâmetros associados.
E aqui no Serialization aquilo que o vídeo vai demonstrar é a cópia e a repetição dessa mesma viga ao longo de todo o perfil ali do portão, em que todas as repetições ficaram associadas de acordo com aquilo que era a repetição do sketch dos pontos ao longo do perfil e aumentando, neste caso, aumentando o portão, o Serialization também se vai adaptar, mesmo movendo e alterando o perfil ali do topo do portão, todas as repetições também se vão adaptar. Isto requer algum cuidado a nível de parametrização, a nível de dimensões, a nível das repetições, das próprias repetições que são usadas, requer alguma atenção. Aqui neste caso também vai ser introduzida aqui uma viga aqui por 3 pontos, que também foi configurada deste modo. A repetição que vai ser feita vai ser dos 3 pontos e também da própria viga. E aquilo que vai acontecer é então a repetição das vigas ao longo daquilo que são os perfis, e reparem que as vigas têm todas dimensões diferentes, aqui ao longo do espaço, alterando o valor daquela inclinação, todas as vigas vão ser atualizadas, e até mesmo alterando o perfil ali da base das vigas, também elas são atualizadas. Portanto, o Serialization, mais uma vez volto a dizer, o Serialization funciona não só para operações, mas também para entidades, ou seja, para componentes. E neste caso, a opção que o exemplo que vimos aqui, então, este último exemplo foi da criação de vigas. Nós no vídeo não vimos isso, mas podemos ver. Ao fazer esse mesmo serialization, ele vai criar uma série de entidades, vai criar uma série de cópias, vai duplicar uma série de entidades, e todas essas entidades eu tenho a possibilidade de criar pastas para que essas entidades sejam arrumadas automaticamente. Os pontos vai para uma pasta de pontos, os eixos vai para uma pasta de eixos, os planos vão para uma pasta de planos, por aí fora. Não sei se no vídeo eles mostram isso mesmo, ou se eu consigo mostrar isso mesmo a ser reproduzido. Naquele caso não fez. Deixem-me só ver aqui se ele faz, neste caso. Portanto, está aqui. Dentro do Serialization eu tenho aqui a opção do Create Folders. Portanto, ela está ativada. E depois então de validar o comando com este Create Folders ativado, o que ele me vai fazer é criar então, na árvore das operações, vai-me criar uma pasta com todas as entidades então que foram utilizadas para a criação dessa mesma operação do Serialization. Então a possibilidade de criar a pasta na árvore das operações de modo a que se possa então organizar as coisas de uma forma mais simples e mais rápida. Novidades ao nível das ferramentas do próprio software, no Tools. Temos agora a possibilidade de definir as opções ao nível do Company Options, ou seja, numa situação de PDM Server. Temos a possibilidade então de, por exemplo, neste caso, definir as cores que vamos querer, as cores que vamos querer nas entidades, as cores que vão ser associadas, por exemplo, quando fazemos um split, quais é que vão ser as cores para a zona moldante, para a zona de ajustamento, todas as outras opções que estão disponíveis também para a criação, para a definição daquilo que vai ser as opções do software. Até agora nós tínhamos apenas a possibilidade de configurar essas mesmas opções a nível local no computador, independentemente de estarmos em PDM Server ou não. Agora temos a possibilidade de definir as opções para aquilo que vão ser os computadores que estão ligados ao PDM Server, e também uma novidade é a possibilidade de podermos bloquear essas mesmas opções, caso as opções sejam configuradas através da conta de administrador do PDM Server. Nós temos a possibilidade de bloquear essas mesmas opções, de modo a que os próprios utilizadores não alterem essas opções. Vamos ver um vídeo com isso a ser demonstrado. Portanto, arrancando
Entrando no PDM Server, por exemplo, com a conta de admin, tal qual como o vídeo está aqui a demonstrar, indo então ao Tools Options, temos então, aliás, antes de entrar no Tools Options, nós temos ali um novo separador, que é então o Company Options, para configurar as opções do próprio PDM. Portanto, temos aqui todas as opções possíveis de configurar do PDM, a quantidade de windows que são possíveis de fazer, a quantidade, as cores associadas às entidades, até mesmo as cores gráficas, as configurações de impressão e tudo mais. E se repararem ali ao lado dessa mesma listagem que está do lado esquerdo, temos ali umas checkboxes. Essas checkboxes vão ser então as checkboxes que me vão permitir bloquear ou não essas mesmas opções para os utilizadores. Se repararem então, nós vamos colocar, aqui no vídeo vamos colocar uma checkbox no separador General, nas opções do General, nas opções do Printing, nas opções do Assembly. E penso que é só. Vamos validar. Ele vai pedir para reiniciar efetivamente então o software. Após reiniciar o software, se formos a fazer então uma ligação ao PDM Server, mas com uma conta de utilizador e não com a conta de administrador, o que vai acontecer é que não vamos ter acesso ao Company Options. Reparem, o Company Options já não está disponível. Temos apenas o Options. Ao entrar no Options, algumas das opções vão estar bloqueadas. Reparem, o Assembly, as opções do Assembly estão bloqueadas. Porquê? Porque foram definidas e bloqueadas pelo administrador. E então o utilizador aqui não vai ter a possibilidade de alterar essas mesmas opções. Assim como no Printing. No Color é possível alterar. Cá está. Porquê? Porque o Color não foi bloqueado pelo administrador. E eu aqui consigo então alterar essas mesmas opções, permitindo fazer com que, ao fazer estas alterações, as alterações vão ser feitas apenas no local. Ou seja, no computador do utilizador que está a modificar, que está a alterar essas mesmas opções. Não vai alterar de uma forma geral os computadores que estão ligados ao PDM Server. Portanto, temos essa possibilidade. Há configurações que podem ser generalizadas para todos os utilizadores e bloqueadas pelo administrador. Há outras opções que podem ser modificadas e alteradas pelo próprio utilizador para ficar ao agrado de cada um. Novidade então, possibilidade de configurar as opções do próprio TopSolid no PDM Server, de maneira a ficar disponível para todos. A possibilidade de bloquear essas mesmas opções para que depois então os utilizadores não as possam modificar. Ao nível do Customize, temos aqui também algumas novidades. Se bem que estas novidades aqui não possam não vir a ser úteis para os utilizadores TopSolid que tenham um contrato de manutenção com a CADSolid, vale o que vale. São novidades que a própria TopSolid disponibiliza. Esta novidade aqui do Customize tem mais a ver com a possibilidade de nós associarmos uma pesquisa de documentos, por exemplo, numa biblioteca, e associá-la a um ícone. Okay? Não tendo as ferramentas que são disponibilizadas pela CADSolid, neste caso, por exemplo, a ferramenta de inserção de componentes, ferramenta é essa que depois também vai ser demonstrada num webinar por parte do Paulo Alay, dos aplicativos fornecidos e criados aqui por nós na CADSolid. Se nós não tivermos então esse aplicativo e se tivermos apenas as funcionalidades básicas daquilo que é o TopSolid, nós podemos então associar e criar uma pesquisa de um documento numa determinada biblioteca e associar essa mesma pesquisa a um ícone. E depois então colocar esse ícone, por exemplo, na área gráfica, para que seja mais fácil, por exemplo, a inserção de um componente, a inserção de uma entidade, seja ela qual for. Temos um vídeo para mostrar isso mesmo, para os mais curiosos. Portanto, aqui no vídeo, deixem-me só fazer aqui uma coisa, peço desculpa. Ok. Aqui no vídeo, eles vão então criar um novo ambiente de ícones, para que se possa depois então a posteriori inserir o ícone.
No Customize, eles já têm uma pesquisa feita. Eu vou aqui voltar atrás porque pode-se não ter percebido. Ao ir aqui ao Customize, então, eles têm a possibilidade então de agora selecionar uma pesquisa previamente feita. Cá está. São pesquisas que são feitas, são searches que são feitos e que podem ser gravados, podem ser alterados os nomes, podem ser configurados da forma que quiserem. Neste caso, a pesquisa já estava feita, era uma pesquisa de parafusos, numa determinada biblioteca, de uma determinada referência, de um determinado fornecedor, e a possibilidade então de atribuir um nome a esse mesmo ícone e colocar o ícone que pretendemos, até pode ser uma imagem que esteja gravada no próprio computador, associar essa imagem a essa pesquisa, colocar esse ícone na área gráfica e depois então ao clicar nesse ícone ele automaticamente vai abrir a barra ou o separador das pesquisas e vai mostrar então o resultado dessa mesma pesquisa sem ter que ativar a pesquisa e acaba por ser uma espécie de atalho para a pesquisa dos componentes. Mais uma vez volto a dizer, vale o que vale, são as ferramentas fornecidas pelo TopSolid, segundo, de acordo com aquilo que eu falei há pouco, se tiverem acesso aos aplicativos da CADSolid, que são fornecidos aos nossos clientes, então, neste caso, penso que esta novidade não vai fazer grande sentido, mas mais uma vez, vale o que vale. Colisões. Temos uma novidade também ao nível das colisões. Neste caso, ao fazer uma colisão, ao fazer uma análise de colisões, o que acontecia no passado, na versão 7.12, por exemplo, era que ao fazer uma análise de colisões, na área gráfica iria aparecer uma zona a vermelho resultante da interseção entre os componentes que se estavam efetivamente a intersetar, mas era apenas gráfico. E a única coisa que aparecia era isso mesmo, era uma espécie de mancha vermelha nas zonas onde os componentes efetivamente se estavam a intersetar. A novidade é que agora, ao fazer essa interseção, nós podemos criar essa mesma área, essa mesma zona a vermelho, essa mancha a vermelho. O que vai fazer, a novidade é eu criar uma shape resultante da interseção. E essa shape a posterior pode ser utilizada para várias situações, como por exemplo utilizar essa mesma shape para fazer uma subtração, para fazer um trim, por exemplo, com uma determinada folga, associando um face modification à própria shape, por exemplo, e fazer a posterior um trim por diversos motivos. Essa shape vem basificada. A criação dessa shape, dessa tal collision shape, é uma shape que vem basificada. Não tem qualquer tipo de associação às entidades que a criaram. Okay? Temos um vídeo a mostrar isso mesmo e a mostrar também que essa shape está basificada. Portanto, temos aqui dois sólidos. Num documento de montagem temos dois sólidos. Ao fazer a análise, o que acontecia era então, tal igual como eu disse, uma mancha a vermelho a demonstrar qual era a zona e a área de interseção entre as peças, de colisão, neste caso, entre as peças. A novidade agora é que essa mesma zona a vermelho não é nada mais, nada menos do que uma shape. Portanto, cá está ela. E eu posso então criar, tenho a possibilidade de criar a shape resultante dessa mesma colisão. Cá está, eu tenho um novo separador, shapes, e dentro das shapes tenho então ali a collision shape. É efetivamente uma shape, é efetivamente uma entidade, passa a ser uma entidade, então é a novidade. Posso alterar a cor, posso alterar a transparência, posso alterar a layer, posso alterar o que eu quiser, mas se eu editar essa mesma shape, portanto ela está aqui, a questão aqui é que esta shape é então basificada. Não tem qualquer tipo de associação às entidades que lhe deram origem. Ora, temos aqui uma série de novidades a nível das derivações, a nível das fibras, a nível do nesting, a nível das anotações também, a possibilidade de alterar o tamanho das anotações que aparecem na área gráfica, tal e qual como eu disse. Vão haver aqui algumas que eu vou passar à frente para não estarmos aqui a perder muito tempo e a prolongar muito. A qualquer momento podem então ir ao site da CADSolid e voltar a ver ou
a ver pela primeira vez o webinar e passar por estes vídeos, esta apresentação com os vídeos também vão ser disponibilizados a posterior de finalizarmos este webinar. Todos os vídeos vão ser disponibilizados para que consigam consultar, para que consigam ver as dúvidas que ficaram por esclarecer, rever novamente os vídeos, tirar dúvidas, esclarecimentos e tudo mais. Novidades a nível do nesting, a nível das cores, a nível da organização automática das próprias peças quando se define um nesting. Em parte, preparação para aquilo que vai ser algo que ainda há de vir para uma outra versão. Não me vou adiantar muito relativamente a isso. Mais opções por causa do nesting, a nível do checking, do compacting, por aí fora. Novidades também ao nível das análises do FAIR. Novidades em que podemos associar e podemos criar agora combinações de ações. Temos aqui também algumas novidades a nível da distribuição linear da própria carga exercida na análise da peça que pretendemos. Vamos avançar também. A nível do drafting, temos aqui algumas novidades e algumas bastante interessantes que já temos andado a batalhar, e eu sei que há pessoas que têm andado a questionar bastante isto e a nível de melhoramentos. Temos aqui alguns melhoramentos, sim. Ao nível do drafting, um dos melhoramentos que temos é no View Alignment. Temos a possibilidade então agora no drafting de, ao criar uma vista auxiliar com base numa main view, até agora nós tínhamos a possibilidade de fazer com que a vista fosse alinhada com a que lhe deu origem, neste caso com a main view, ou então não fazendo com que ela ficasse alinhada, mas se deslocássemos a main view, a vista auxiliar, independentemente de estar alinhada ou não, também era movida de acordo com aquilo que era a main view. Temos agora a possibilidade de fixar essa mesma vista que está desalinhada, de maneira que ela fique no sítio onde está e possamos então, a posterior, deslocar a main view, continuando associada, mas não indo e não sendo arrastada atrás. Temos um vídeo a mostrar isso mesmo, vamos ver, para ser mais fácil de perceber. Portanto, temos aqui um 2D em que temos esta vista auxiliar aqui, que está associada a uma main view, ok? E está alinhada. Editando essa mesma vista, portanto, cá está, se eu deslocar a main view, todas as outras vêm atrás. Editando esta main view, nós temos então a possibilidade de desbloquear ali o alinhamento. Isto não é novidade, já acontecia nas versões anteriores, podemos colocar depois a vista onde queremos, mas se deslocarmos a main view, a outra vista também vem atrás, independentemente dela estar alinhada ou não. A novidade então é que, para além de podermos desativar o alinhamento, voltando a clicar no ícone ali do cadeado, podemos fixar o alinhamento. E neste momento podemos deslocar a vista para onde quisermos, mas se agora deslocarmos a main view, aquela fica no sítio onde está, onde ela foi fixada, e dali não sai. Continua associada, continua parametrizada, mas temos então essa possibilidade de fixar a vista, desalinhar a vista e fixar a vista. Cross-section polygon, detail sketch, view along direction. São novidades que temos nas vistas, em que estas novidades, deixem-me só aqui rever uma situação. Certo. Estas novidades têm a ver com os detalhes das vistas e com a possibilidade de agora tudo aquilo que criarmos num documento podemos passar para o outro. Ok? Não só a nível do sketch direction, do sketch detail, do cross section, por aí fora. Acaba por ser mais fácil se virmos o vídeo. Portanto, ao fazer aqui uma cross-section, portanto, tenho aqui um documento de montagem com algumas peças. Ao fazer aqui uma cross-section simples, por exemplo, nesta zona aqui vertical, ao lado direito, fazendo uma segunda cross-section agora, por exemplo, na vista mais abaixo, na planta, só que agora horizontal, passar ali, por exemplo, por aquele ponto.
Portanto, as cross-sections foram criadas neste documento. Okay. O que nós vamos agora fazer, e a novidade, é nós podemos criar um outro documento. E esse documento é um drafting bundle. Em que esse drafting bundle me vai permitir, então, associar o documento que está aberto, neste caso, aquele documento inicial onde foram feitas as cross-sections. Cá está ele. E a novidade, ali no separador drafting, é nós podermos criar um novo documento dentro deste drafting bundle, um novo documento com um outro formato, com um outro tamanho de folha. E basicamente isto é como se fosse um livro. É como se fosse um livro de desenhos 2Ds. E, por exemplo, sempre houve o problema, infelizmente, de no mesmo drafting nós não conseguirmos ter diferentes páginas com formatos diferentes. Por exemplo, se nós tivéssemos um formato A0 na página 1, se nós fôssemos para a página 2 e se na página 2 tivéssemos um formato A1, ele também ia alterar o formato da página inicial. Ou seja, nós não conseguíamos ter formatos distintos, um A1 e um A0, dentro do mesmo documento, em páginas distintas. O Drafting Bundle, aquilo que me vai permitir é isso mesmo. É eu, dentro do mesmo documento, poder ter vários 2Ds, com vários formatos, com várias folhas, de formatos distintos. E, por exemplo, neste caso, tal e qual como é demonstrado, eu ter as plantas e as vistas principais da minha pele ou da minha montagem numa determinada folha, que neste caso penso que até é um A3, e o corte que eu pretendo colocá-lo numa folha A4. Em que basicamente o Drafting Bundle é apenas um documento que vai juntar todas as folhas em questão. A posterior, eu até posso abrir as folhas independentes. Se vocês repararem, neste momento eu já estou num outro documento 2D. Que ele criou automaticamente com base no Drafting Bundle por causa de eu ter ido buscar então aquele fecheiro inicial. Já é um formato à parte que acaba por estar, e eu posso graficamente, tal e qual como acabou de acontecer, eu posso graficamente individualizar as outras folhas e ficar só com a folha que eu neste momento tenho ativa e na qual estou a trabalhar. E posso dimensionar. Neste caso, ele está a ir buscar o corte, cá está, ele está a ir buscar o corte que foi feito na outra folha. E ao validar, tenho então todas as folhas criadas. Tenho então a possibilidade de ter no mesmo documento vários formatos. E inclusivamente na própria folha eu posso configurar, tal e qual como está a ser demonstrado no vídeo, eu posso configurar de maneira a que as folhas também estejam associadas com uma contagem à medida que eu vou criando novas folhas. É esta então a novidade, a possibilidade de criar várias folhas dentro de um documento chamado Drafting Bundle, com vários formatos, criar secções numa folha inicial e podê-las passar para a segunda folha. Origin View é uma novidade também na parte do drafting, a possibilidade de eu colocar então automaticamente ou de acordo com aquilo que é a necessidade do utilizador, uma marca de origem da própria vista, sem eu ter que forçosamente colocar uma marca ou um símbolo, como acontecia no passado, colocar um símbolo no sítio que eu pretendia para identificar a origem. Neste caso temos um comando agora que me permite fazer de uma forma semi-automática, possível de configurar a nível das setas, a nível das cores, dos tamanhos, da própria marca que vai ali ficar no meio. Possível de configurar tudo isso, mas de uma forma um bocadinho mais dinâmica e um bocadinho mais rápida. Ali no separador Drafting temos então ali a opção View Origin, que também está ali no separador através daquele ícone. O que ele me pede é a vista na qual eu vou querer colocar a origem, ou a marca, neste caso, se vai ser manualmente ou se vai ser de acordo com aquilo que está configurado na própria vista. Portanto, pode ser ali naquele local, pode ser no centro, pode ser no sistema de coordenadas absoluto associado à própria vista, cá está. Posso configurar o tamanho do texto, posso configurar o tamanho da geometria ao nível do comprimento dos eixos que vão ficar nesse mesmo símbolo, aumentando o valor. Posso configurar
o tipo e o tamanho da marca que vai ser colocada mesmo no X0, Y0 para esse mesmo símbolo. Tudo isto também pode ser configurado através do próprio template, guardado e configurado no próprio template através dos estilos, tal e qual como nós fazemos e criamos os estilos para as dimensões, para os eixos, para as linhas e tudo mais. Isso pode ser configurado um estilo para estas mesmas marcas e depois é só escolher o estilo que se pretende. A parte disso, também é possível configurar no próprio local, numa situação fora do normal ou numa exceção à regra, pode configurar e alterar para se colocar o formato que se pretende. Também ainda dentro das novidades de drafting, temos aqui então as imagens, uma novidade às imagens, da possibilidade de fazer com que essas imagens sejam trazidas, ao inserir uma imagem, um JPEG, um BMP, num drafting, trazer essas imagens para um nível mais acima das representações que nós temos, para que depois então essas imagens possam, por exemplo, ser imprimidas e apareçam na impressão. Portanto, temos aqui, por exemplo, uma chapa. Ao inserir uma imagem de um determinado ficheiro que esteja guardado no computador, um BMP, como é o caso do vídeo, e colocar essa imagem aqui no nosso documento 2D, só alterar aqui o tamanho. O que acontecia no passado é que podíamos ter aqui alguns problemas e essas imagens acabavam por não aparecer porque tínhamos as peças por cima dessas mesmas imagens. O que temos então agora é a possibilidade de fazer com que elas venham para um nível superior de todas as entidades onde essa imagem seja colocada, para que depois então, tal e qual como eu expliquei, apareçam na impressão, ativando aquela opção a quando da inserção da imagem, ativando aquela opção que ali está do On Foreground. Temos a possibilidade então de agora fazer com que ela fique acima de todas as outras entidades onde ela se localiza, para que depois então quando fazemos uma impressão, ela na impressão possa ser visualizada e possa ser imprimida, neste caso. Retrieve Information in Source Documents. Basicamente vai ao encontro daquilo que nós vimos há pouco naquela situação de ter documentos associados e de ter um primeiro documento 2D e fazer um corte na folha principal e depois usa esse corte na segunda folha. Vai um pouco ao encontro disso. É a possibilidade que nós temos de definir ocorrências ou definir neste caso câmaras, pontos de referência e tudo mais, num determinado documento e depois poder ir buscar para ser utilizado num outro documento. E neste caso não tem a ver só com o 2D, tem a ver também com o 3D. Neste caso e neste exemplo, o que é que nós aqui temos? Portanto, temos um documento de montagem em que a front câmara tem esta orientação. Okay? E se nós abrirmos um documento à parte que esteja dentro daquele assembly, dentro daquela montagem, esta front câmara tem uma orientação completamente diferente. Portanto, cada documento tem a sua front câmara. A novidade aqui é que ao fazermos um documento de 2D, por exemplo, com base naquele documento de montagem, e dentro do próprio documento de 2D, nós quisermos representar apenas aquela entidade específica, como por exemplo esta, eu ao vir buscar, se eu colocar na front câmara, a front câmara que ele me vai definir é a front câmara do documento de montagem. Mas eu agora tenho a novidade então de ir buscar ali o Definition Occurrence, em que aqui, ativando aquela opção, as câmaras que eu agora vou ter disponíveis vão ser as câmaras do próprio documento individualizado e não do documento de montagem. Portanto, que se eu agora colocar ali na front câmara, a front câmara é efetivamente a câmara do próprio documento e não do documento de montagem. E depois então, posteriormente, fazer as vistas que pretendo e tudo mais. Se eu desativar ali aquela opção então do Definition Occurrence, deixo de ter as opções do próprio documento e aquilo que ele me vai buscar é então as opções e as ocorrências, as câmaras neste caso,
do documento de montagem. Temos aqui um outro vídeo também associado a esta novidade. Basicamente é o vídeo que nós vimos há pouco, a tal criação dos contornos neste mesmo documento. Aliás, o vídeo até é o mesmo. É a criação dos contornos neste documento de 2D, os contornos para os cortes neste documento de 2D, a criação a posterior de um outro documento à parte também de 2D, onde vai ser inserido esse corte e há a possibilidade então de ir buscar esse corte que foi criado num outro documento. O vídeo é exatamente o mesmo que vimos há pouco. Criação do drafting bundle, a inserção do fecheiro principal. Cá está, criação de um novo documento 2D com um outro formato. A criação do corte, em que o documento de origem, então o documento onde eu tenho os cortes, e ali naquele documento, reparem, eu já aqui está a criar um novo documento 2D, onde ele tem a possibilidade então de ir buscar, lá está, os cortes que foram feitos no outro documento e não dentro deste que foi acabado de criar. Portanto, mais novidades. Projection Set Occurrence. Temos a possibilidade agora de os sets que nós criamos nos próprios 2Ds, havendo a necessidade, por exemplo, de criar um set para representação no 2D, também temos a possibilidade de utilizar esse mesmo set num outro documento, onde esse documento esteja, onde esse set não tenha sido criado. Vamos aqui ver, para perceber melhor. Portanto, eu tenho um 2D. Aquilo que eu tenho aqui é um 2D daquele documento todo, com algumas vistas. E tenho aqui dois sets já criados dentro do próprio 2D, ali com aquelas duas peças. Ok? O que vamos criar é um novo documento de 2D totalmente à parte. Cá está. E dentro deste documento eu não tenho os sets. Dentro deste documento 2D eu não tenho os sets que foram criados no outro documento 2D. No entanto, eu tenho a possibilidade agora de os ir buscar. Ali no Set Occurrence, eu posso então escolher qual é que é o documento 2D que ele esteja aberto. Eu consigo buscar então qual é que é o documento 2D que já tem então esses sets criados e escolher então o set que eu pretendo que esteja criado nesse mesmo documento para ele passar também para este documento. Evita o quê? Evita de me estar a fazer novamente e a configurar novamente os sets com as peças que eu pretendo, uma vez que eles já estão criados noutro documento. A vantagem com esta novidade é poupar o tempo na criação de sets numa situação em que se eu já tenho aquele set criado naquele 2D, que não foi criado no 3D, atenção, se eu já tenho aquele set criado naquele 2D, eu quero usar aquele set que foi criado naquele 2D num outro 2D, num novo 2D. E então não tenho a necessidade de estar a criar novamente o set, posso ir buscá-lo uma vez que ele já está criado. Temos novidades também relacionadas com as dimensões. É a possibilidade de alterarmos ali as cores não só do texto, mas também ali das setas, os formatos, alterar a cor, por exemplo, da seta inicial e colocar uma cor totalmente diferente na seta final. Temos um vídeo também. Acho que é minimamente esclarecedor, não há necessidade de estar aqui a mostrar o vídeo. Vamos avançar. Temos também novidades relativamente aos chanfros. Podemos colocar tolerâncias agora nos chanfros com a ferramenta de dimensionamento do chanfre, com o chamfer dimensioning. Podemos colocar tolerâncias por motivos, clientes que pediram isso e que exigiram isto e que foi uma novidade que foi adicionada. Ao nível do decoration, quando temos, por exemplo, uma dimensão que esteja dentro de, por exemplo, com aquela decoração ali do retângulo, temos agora a possibilidade de definir quanto é que queremos de offset em relação à decoração para o texto. Coisa que não tínhamos no passado. Vamos ver aqui um vídeo.
Portanto, temos ali uma dimensão sem qualquer tipo de decoração, vamos editar a dimensão e ali no formato, adicionando a decoração e selecionando uma qualquer decoração, à exceção daquela que não tem qualquer tipo de decoração, temos então agora uma novidade de definir a margem que vamos querer em relação ao texto, ou do texto para a decoração. Reparem ali que ao colocar o valor, por exemplo, de 2, a decoração fica efetivamente com uma margem de 2 milímetros em relação ao texto. Serve para a decoração retangular, para o oblongo, para os parênteses, para a curva superior ao texto. Então a novidade ao nível da decoração é a possibilidade de definirmos uma margem em relação ao texto. Boom Index é uma novidade também relacionada com, neste caso, com montagens. Podemos definir, se tivermos um documento de montagem e ao colocar um boom index, ao colocar um boom index, nós temos a possibilidade de, nesse mesmo boom index, dizer qual é que vai ser a entidade que vai ficar associada a esse boom index. Por exemplo, o que poderia acontecer era, ao chegar, ao fazer o boom index de um determinado componente do 2D, ele ia buscar o boom index só daquele componente, independentemente de nós termos configurado as coisas no 3D de maneira a definir os níveis para o boom, para o fecheiro da lista de materiais e tudo mais. Agora o que temos a possibilidade é de definir dentro do 2D, dizer qual é que vai ser a entidade que vamos querer representar para esse mesmo boom index. Mostrando o vídeo, se calhar acaba por ser mais fácil. Portanto, temos aqui um documento 2D no qual nós vamos querer ali colocar um balão de chamada, o tal boom index, ali naquela haste. Portanto, manualmente colocar um boom index ali naquela haste. E o que ele vai buscar então, numa fase inicial, é o exit shaft. Mas posso não querer identificar essa peça, mas sim todo o documento de montagem. E então, voltando aqui um bocadinho atrás no vídeo, cá está, posso definir qual é que é a entidade dentro desse mesmo assembly que eu quero que este boom index, que esta seta de chamada, me identifique. E bem configurado, com estilos ou qualquer coisa, posso dizer se quero ir buscar o index, se quero ir buscar o nome do componente individualizado ou da montagem na sua totalidade. Ou então, dos componentes que estão lá dentro. No próprio 2D tenho então a possibilidade de definir qual é que é a entidade que eu quero identificar. Temos novidades também relacionadas com o wedging, numa situação em que as fibras são associadas, em que podemos configurar um determinado wedge para uma determinada fibra, por aí fora. Também temos um vídeo a posterior, os interessados e os curiosos podem visualizar o vídeo quando este documento então for disponibilizado. Vamos avançar. Dimension Table. É a possibilidade agora de nós definirmos uma tabela de dimensões, em que essa tabela de dimensões pode ser criada e pode ser identificada a zona na folha da localização dessa mesma dimensão. Numa situação em que nós tenhamos duas folhas, por exemplo, nós estamos a dimensionar uma peça ou um artigo, seja o que for, colocamos as dimensões e essas dimensões podem ser então identificadas por página e por zona da página, da localização onde elas se encontram. É uma espécie de batalha naval. Andar aqui à procura do D2, porta-aviões ao fundo, temos ali a dimensão. Temos um vídeo também a mostrar isso. Portanto, temos aqui um documento, temos aqui uma peça que está a ser dimensionada, temos uma configuração a nível de lista de materiais, a nível de dimensões, neste caso. Faltam-nos aqui algumas dimensões, vamos colocar algumas dimensões. Por exemplo, neste caso vamos colocar uma dimensão e ele automaticamente coloca ali aquela identificação. Também é tudo configurado a nível dos estilos. Automaticamente ele adicionou essas mesmas dimensões ali na tabela, reparem, a 9 e a 10. Tem ali as tolerâncias, tudo bem. E então ali a identificação das zonas. Portanto, aquelas 9 dimensões, a 9 e a 10,
estão localizadas no campo D2 e C2. Cá está, C, D e na zona 2. Tal igual como eu disse há pouco, em tom de brincadeira, é uma espécie de batalha naval. É a possibilidade de nós fazermos então uma tabela para facilmente então conseguirmos localizar na página e na zona onde as dimensões se encontram. Explorer. Na parte do Explorer, temos também aqui algumas novidades que, para quem utiliza o TopSolid Explorer e o TopSolid Viewer, por exemplo, na fabricação, nos computadores da fabricação, para visualizarem os ficheiros que vêm do projeto, ou até mesmo da programação. Temos aqui novidades. E as novidades passam por termos a possibilidade de abrir o documento, mostrar uma determinada entidade na área do projeto e esconder também essas entidades, coisa que até agora no TopSolid Explorer e no TopSolid Viewer não estavam disponíveis. Portanto, nós estamos no TopSolid Viewer, reparem, abrindo então um projeto que tenha sido exportado do próprio projeto, do departamento de projeto. Temos aqui um documento de montagem, então, que agora temos a possibilidade de mostrar a determinada entidade que pretendemos na árvore do projeto, com o botão do lado direito, ou até mesmo abrir o documento individualizado, ou até mesmo esconder esse mesmo documento na área gráfica. Coisa que até agora não tínhamos essa possibilidade. Cá está. É uma novidade então na 7.3 a possibilidade de abrir o documento, esconder ou mostrar na árvore do projeto no TopSolid Viewer ou no TopSolid Explorer. A nível de tradutores, temos também algumas novidades relativamente à possibilidade de importar os documentos com determinadas configurações configuráveis ali no Tool Options, de maneira que cada vez que nós façamos uma importação, aquelas opções já venham ativadas. E se elas não ficarem ativadas, podem ser ativadas a posterior. Vamos ver um vídeo. Portanto, de curves, de free surfaces, de material, de with entities, por aí fora. Se elas não ficarem validadas aqui nas opções, ao converter um documento, as opções não estão validadas. E isto vai ficar por defeito. E depois, a posteriori, e no próprio momento, nós podemos validar as opções, caso queiramos, tendo em consideração a situação em questão. Se elas forem configuradas no Tools Options, então elas vão ficar sempre ativadas por defeito. E tal e qual como o vídeo demonstra, nós ativamos essas opções na primeira conversão, mas ao fazer uma segunda conversão, essas opções ficaram selecionadas. Porquê? Porque no Tools Options não estavam selecionadas por defeito. Okay? Ele vai manter na conversão aquilo que está definido no Tools Options. Já não é como no passado, na versão 7.12, por exemplo, que se nós fizéssemos uma conversão e se ativássemos uma daquelas opções, a próxima conversão que nós fizéssemos era exatamente as mesmas configurações que usámos da última vez. Já não é assim, essas configurações agora são feitas no Tools Options, caso eu queira então guardar essas mesmas opções de conversão. Portanto, a nível das opções das traduções, temos também a possibilidade agora de traduzir dois novos formatos, o 3MF e o AMF. Temos aqui algumas novidades também ao nível de importação de AutoCAD, da configuração de importação de ficheiros IFC, também ao nível da importação de TopSolid da versão 6, raramente só usa isto. Ao nível da exportação, também temos algumas novidades. Principalmente na parte do STEP, nós agora no STEP podemos exportar para além daquilo que exportávamos,
podemos exportar comentários, descrições, nomes, o part number, o complementary part number, o autor, o major revision, minor revision, creation data, manufacturer e manufacturer part number. São então as propriedades que foram adicionadas à exportação do STEP. Tanto que agora também, penso que já da versão 7.12 há uma nova versão de STEP. Passámos a ter 3 versões de STEP distintas, para além daquelas que já tínhamos. Temos agora uma nova, na versão 7.13 também a temos. Ao nível da exportação por si só, temos a possibilidade então agora de exportar não só para dentro, para fora do computador, mas também para dentro do próprio computador, ou seja, fazendo uma exportação de um documento para um STEP, nós até agora só tínhamos a possibilidade de exportar esse STEP para uma localização no computador, para uma pasta, no disco, na pen, na rede, seja onde for. A possibilidade agora, peço desculpa, a possibilidade que temos agora é de exportar também o formato STEP para Solid, Wire, seja o que for, não só para a rede, para o computador, para uma pen, mas para dentro do próprio PDM. Vamos ver um vídeo para ser mais fácil de explicar. Portanto, temos aqui um documento que vai ser convertido. Portanto, nós vamos convertê-lo com conversão. Vamos exportar com conversão para STEP. Cá está. E temos então agora a possibilidade, e até agora aquilo que nós podíamos fazer era exportar para um determinado diretório no disco. A outra novidade que temos é a quando da seleção das entidades podemos esconder aquilo que já foi selecionado. Isto não é novidade em determinadas funcionalidades, é novidade sim aqui na parte da exportação. Podemos esconder aquilo que já selecionamos para ser mais fácil de perceber o que é que já foi selecionado e o que é que falta selecionar. A outra novidade também é então aqui na parte do PDM folder, podemos exportar então aquilo que estamos a converter novamente dentro do PDM, sem ter que ser diretamente então para o explorador do Windows, ou para um diretório da rede, ou para uma pen, seja o que for. E desta forma, aquilo que ele vai fazer é exportar então, cá está, para dentro do projeto, no diretório, ou na pasta neste caso, do projeto que assim entendermos. Algumas opções também a nível algumas novidades também ao nível das traduções espaciais. A possibilidade ali de fazer a tradução dos materiais e ao nível do PMI também a configuração dos atributos, neste caso do tamanho do texto, do tipo de texto e da cor. E para finalizar, temos então aqui também uma novidade que é o 3D Export. A possibilidade que temos de ter um formato de uma folha PDF configurada com algumas atenções e com algumas características e podermos então exportar um PDF 3D de um documento que tínhamos no TopSolid, com uma lista de materiais, com alguns textos, com algumas informações, com uma vista ou várias vistas até do documento em questão, quer ele seja uma montagem, quer seja um molde, quer seja um documento de peça. Temos essas possibilidades todas. Vamos ver um vídeo que acaba por ser bem mais fácil de perceber o conceito. Portanto, nós vamos ter aqui aquilo que vamos fazer então é criar um documento PDF. Neste caso, o que ele mostra é como configurar, numa fase inicial, como configurar um template para o tal PDF 3D. Nós temos aqui já um exemplo com estas zonas aqui individualizadas. São nada mais nada menos do que sketches, tal igual como se estivéssemos um template de 2D, mas com algumas características extras e algumas chamadas de atenções extras um bocadinho diferentes, mas a teoria e a base é praticamente a mesma. Neste caso aqui, a definição das zonas onde vão ter a vista 3D, neste caso, onde vão ficar as informações, ou neste caso as vistas auxiliares do documento, onde vai ficar a lista de materiais, naquela zona, por exemplo, e onde vão ficar os textos informativos do documento em questão. Portanto, esta é uma configuração simples, é uma configuração básica, é um exemplo apenas de configuração de um template de PDF 3D.
Só arrastar ali para os templates, para que possa ser então utilizado, é aquele template 1. E ao abrir então agora um documento 3D, ao fazer a exportação então do documento para PDF 3D, e ao validar, temos então a possibilidade de escolher o template. Neste caso já foi, cá está ele, o PDF template 1. Quais é que são as entidades que vamos querer representar nesse mesmo PDF? Ele vai então criar o PDF, já o exportou, e agora, fora do TopSolid, abrindo então o PDF e usando, por exemplo, software normal, o Adobe Acrobat Reader, neste momento já tem a possibilidade de ler os PDFs 3D, temos então aqui o PDF em que temos então o documento, possível de visualizar, rodar, fazer zooms, zoom-ins, zoom-outs. Temos as vistas, perspectiva, frontal, corte. Temos a lista de materiais que ao clicar na lista de materiais ele vai-nos fazer um highlight na área gráfica e mostrar qual é que é a peça em questão. Isto tudo então com um template de PDF 3D e criado diretamente do TopSolid. É então a novidade de exportar para PDF 3D usando um determinado template com uma determinada configuração. Desta forma, dou por terminada então esta segunda parte das novidades de design para a versão 7.13 para 2019. Peço-vos então agora uns minutinhos para colocarem as vossas questões, caso queiram, no chat do webinar. Relacionadas então com este webinar que acabamos de presenciar. Volto a relembrar, enquanto estão a colocar as questões, volto a relembrar, esta foi então a segunda parte. A primeira parte foi transmitida na semana passada, na quarta-feira, no dia 10. Essa já está disponível no site da CADSolid, ali em cadsolid.pt, no separador notícias, webinars, onde depois então podem selecionar o separador dos webinars que pretendem visualizar, e neste caso, por exemplo, o de CAD, está ali então o webinar que foi feito com a primeira parte das novidades que foi feita então a semana passada. Todos os webinars que já foram feitos até então, ao nível do CAM, do Wood, do Moldex 3D, também do CAD, não só a nível de novidades, mas também, por vezes, alguns esclarecimentos e alguns métodos de trabalho para simplificar o vosso próprio método de trabalho que já possuem, alguns esclarecimentos. Podemos ver aqui então, por exemplo, no site que já está aqui anunciado um novo webinar, por exemplo, para chapa metálica, que vai ser realizado no próximo dia 24 de julho pelo engenheiro Paulo Lai. Podem-se já inscrever também, já está disponível para a inscrição e para a visualização. Todos os webinars que são realizados a posteriormente são disponibilizados para serem visualizados a posterior e repetidos. Volto também a fazer referência a que toda esta apresentação, à parte do webinar, toda esta apresentação vai ser também disponibilizada com todos os vídeos que vimos e também aqueles que não vimos, que passámos à frente, vão ser disponibilizados também na nossa plataforma para poderem ter acesso a ela, para poderem ver os vídeos e as novidades da parte de design. Temos aqui uma questão relacionada com a visualização, com os cortes gráficos da visualização e com aquela novidade que é fazer então um corte gráfico com base num perfil. Eu vou só aqui voltar então atrás para essa zona onde nós tínhamos essa novidade. Está aqui, foi logo a primeira desta sessão. Temos aqui uma novidade e a questão é, tal e qual como acontece com os cortes gráficos criados por planos, podemos usá-los no 2D. Ao fazer agora um corte gráfico por um perfil, podemos usar no 3D, no 2D também? Infelizmente, não. Tanto que aqui eles estão a dizer isso mesmo. Portanto, reparem aqui. Infelizmente,
não é possível usar este corte gráfico num documento 2D. Infelizmente. Nós já falámos com a Missware, já entramos assim que esta novidade foi apresentada, a primeira dúvida que surgiu logo, até mesmo antes da novidade ser apresentada, assim que nós vimos isto, foi logo perguntar, então, e podemos usar esse corte gráfico no 2D? E eles disseram logo, não, infelizmente não. Mas tudo aponta, não vamos aqui levantar muitas expectativas, mas tudo aponta para que numa próxima versão, não na 7.13, mas na 7.14, isso já seja possível. Ou seja, definindo um sketch e fazendo então, utilizando esse sketch para fazer um corte gráfico no 3D, é possível que na versão 7.14, não vamos aqui dar garantias de nada, mas é possível que na versão 7.14 já se consiga então fazer a utilização e conseguir utilizar esse corte gráfico no 3D, fazendo então também o corte no 2D. Neste momento, na versão 7.13, podemos fazer o corte gráfico no 3D, mas não o vamos conseguir utilizar então no 2D. Ok, não havendo então mais questões, dou por terminado este webinar, esta segunda parte das novidades de design. Agradeço a todos os que estiveram presentes a assistir. Mais uma vez volto a relembrar, podem assistir quando quiserem, podem ir ao site da TopSolid, da CADSolid, aliás, e assistir a todos os webinars que já foram feitos até agora, colocarem as vossas dúvidas. Dou por terminado então este webinar das novidades de design para a versão 7.13. O meu nome é Paulo Fadigas, agradeço a vossa presença e uma boa continuação.